Olá, estudantes, tudo bem? Sou a professora Gisele, da EJA, Educação de Jovens e Adultos. E hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos falar aí um pouquinho, sobre tabelas e gráficos. Vamos comigo para a nossa aula? Você já viu ou já segurou uma tabela? Na sua casa, tem uma tabela? Você sabe aí o que é uma tabela e para que uma tabela serve? Então, hoje nós vamos descobrir tudo isso na nossa aula. Tabela, ela é utilizada para organizar dados de um assunto. Então, quando você aí tem informações e que as informações elas ficam muito pesadas visualmente ou elas não são tão explicativas visualmente, nós utilizamos a tabela. Então, nós vimos aí nas aulas anteriores alguns exercícios com tabelas, tá? Nós vimos na aula de ciências exercícios com tabelas, nós vimos na aula de matemática exercícios com tabelas. Então, tudo aquilo que é colocado, olha, dentro de um quadro, tá? Com colunas e linhas são tabelas. Então, nós temos tabelas com dados qualitativos. Qualitativos, o que eu quero dizer? Por exemplo, quando você vai descrever a característica de uma pessoa, cor dos olhos, cor do cabelo, estrutura do corpo, tá? Tamanho do nariz, da boca, cor da pele. Ou quando você vai, por exemplo, descrever uma quantidade de produtos dentro de um galpão. Só que dentro daquele galpão nós temos ali cremes, mas nós temos vários tipos de cremes para o cabelo. Temos creme de karité, creme de babosa, creme de buriti. Então aí são dados qualitativos, porque dentro dos potes de creme você está descrevendo aí a qualidade, o que separa cada um, ok? Temos também, tabelas com dados quantitativos, que é quando nós queremos dizer aí, por exemplo, em dados somente números, tá? Quando você está falando aí de uma quantidade de votos, ou quando você está falando aí de uma quantidade de doenças, de pessoas que adquiriram doenças, então são dados quantitativos, tá? E aí nós temos uma tabela simples, aonde ela tem o título, tá, da tabela, as colunas e aqui as linhas. Tá? Então, temos 2 colunas e 6 linhas nesta tabela. Aqui nós temos uma tabela qualitativa. Se fosse colocado aí essa pesquisa de preferência em um papel, você conseguiria entender, sim, mas quando ela é colocada desta forma, ela fica autoexplicativa. Então, somente de você olhar o título, preferência de frutas. Aqui você tem as frutas e aqui você tem os números, você já sabe que pessoas preferiram aí 10 pessoas preferiram bananas. Foi a preferência das frutas. 4 pessoas preferiram maçãs. 1 pessoa preferiu morango. 5 pessoas preferiram mangas e 3 pessoas laranjas. Tá? Então, a tabela ela precisa de ser dessa forma, com o título e as informações que somente de você visualizar de uma forma simples você consegue perceber as informações. Temos também tabelas com dados quantitativos. Por exemplo, o nosso calendário é uma tabela existente no nosso dia a dia. Você sabia?
Aí na sua casa eu tenho certeza que você tem um calendário. Então você tem sim uma tabela na sua casa. Mas por que o calendário é uma tabela? Ó, temos aqui o título, não é isso? Junho de 2021. Só de você olhar aqui, junho de 2021. Aí você vê dividido em colunas, não é isso? E em linhas, você vê que é um calendário. Ok? Então, aqui o título já é autoexplicativo. Se você tivesse esses dados escritos num papel, sem estar nesse formato, tá? Seria fácil você identificar, por exemplo, se o seu aniversário fosse no dia 15, seria fácil você identificar que o seu aniversário daria numa terça-feira? Não seria. Seria fácil você identificar que seria aqui, ó, primeira, segunda, terceira semana do mês? Não seria. Então, essa forma é uma forma muito mais fácil de você ver essas informações. Eu trouxe aqui para vocês explicando quantas colunas e linhas temos e de que forma a gente pode explorar isso aqui. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Por que 7 colunas? Porque são 7 dias da semana, tá? Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Temos aí 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Por que 5 linhas? Porque geralmente o nosso mês dá ou 4 semanas ou 5 semanas, sendo aí, né, não dando aí completas, tá? Incompleta. Então, uma semana incompleta, outra semana incompleta. Aqui temos aqui 5 semanas, sendo 2 incompletas, tá? E aí, quando nós observamos o nosso calendário aqui, no mês de junho, nós vamos explorá-lo. É palavra difícil de falar, gente, é assim mesmo. Então, nós temos dia 3, tá? Que foi feriado, é isso? Feriado de Corpus Christi. E aí, véspera do feriado é o dia que você fica aí eufórico, organizando todas as suas coisas, não é isso? E o que é uma véspera? Véspera é um dia que acontece, antes do acontecimento. Então, é o antecessor do acontecimento. Então, o que acontece aí antes? Qual é o dia antes do dia 3? É o dia 2. Então, aí é a véspera do feriado, onde você se programa, ok? Temos também no dia, né, no feriado aqui, feriados em junho, o dia 12, mas que não é um feriado, tá? É um dia convencional, uma data comemorativa, mas não é feriado. Mas é um dia importante aí, né, onde a gente fica programando as coisas, não é isso? Então, nós temos logo depois do dia 12, outro feriado, dia 13, que é dia do padroeiro da nossa cidade, que deu aí no domingo. Então, para as pessoas que trabalham sábados e domingos, já era um dia de descanso, mas para as pessoas que não trabalhavam, esse foi um dia de descanso, tá? Por exemplo, se o meu aniversário aqui desce no dia 23, então eu tenho aqui, ó, a véspera do meu aniversário seria no dia 22, na terça-feira. O acontecimento seria no dia 23, meu aniversário, e um dia depois, no dia 24. Então, o antecessor aí é o dia 22 e o sucessor, o dia 24. E todo calendário, ele tem aí uma legenda. E quando a tabela, o gráfico, ele não se autoexplica, tem uma legenda. Então, vamos ver a legenda. Nós temos aqui, né, em azul, dia 3, tá? Corpus Christi. No dia 12, em vermelho, dia dos namorados. E no dia 13, em verde, dia de Santo Antônio. Outra tabela existente no seu dia a dia, quando você chega lá no açougue do supermercado ou no supermercado em si. Você tem aqui dados qualitativos e quantitativos.
Qualitativos porque tem especificado, olha, coxinha da asa. Coxinha da asa temperada. Tá especificando, tá? E também temos os dados quantitativos quando está relacionando aqui para você o valor. Então, tem uma linha aqui, ó. Se você observar, tem uma linha aqui, tá vendo, ó? O que divide em duas colunas, tá bom? E o gráfico? O que o gráfico tem que ter? Então, através de uma tabela, nós montamos o gráfico. O gráfico, ele precisa de ter título, que é o que vai explicar o que está acontecendo. Ele tem que ter uma fonte escrita de onde você tirou essas informações. Ele precisa de ter os números e a legenda explicando. E aonde geralmente você encontra gráficos? Onde você vê gráficos? Você vê em TV, internet, jornais, tá? Meios de comunicação. Você também vê em livros, na parte da matemática, geografia, economia. Você também vê gráficos. E o que é um gráfico? Isso é um gráfico. Nós temos aqui a mesma informação do que estava lá no preço da carne, na tabela, mas aqui de uma forma mais autoexplicativa. Como assim? Se você olhar lá no folheto da carne, só por olhar você consegue perceber qual que é a carne que está mais barato? Mas aqui você consegue. Lá você tem que olhar e analisar. Aqui não, aqui você percebe. Por exemplo, peito de frango com osso é que a barra está menor. Então, é o valor menor, R$ 7,19 o quilo. E o que está mais caro, que é o que a barra está maior? Filé de frango empanado. Então, o gráfico, somente de olhar, você consegue perceber o que está menor, o que está maior, no caso aqui, o que está mais barato e o que está mais caro. Então, é uma forma simples e fácil de você visualizar uma informação. Vamos analisar esse gráfico, tá? E depois nós vamos passar para uma tabela. Observe o gráfico. O gráfico está falando aqui, ó, título do gráfico. Título daqui, ó, do gráfico. Clientes. Aí, aqui na vertical, aqui na vertical, nós temos os números. Na horizontal, nós temos os sabores, que é a legenda. E aqui embaixo o título, ó, sabor de sorvete. Então, nós conseguimos perceber aqui que o sabor de sorvete que é mais preferido, que mais pessoas pedem quando chega na sorveteria, é o de chocolate. Porque a barra tá maior, mas aí a gente vem aqui no número e vê, ó, 225 pessoas, clientes, pedem sabor chocolate. E qual é o sabor que eles menos pedem, que eles menos gostam? É o de morango, porque a barra tá menor. Aí a gente vem aqui nos números e vê, 75 pessoas escolhem morangos. Então, nós vamos pegar esses dados e vamos construir uma tabela. O que a tabela precisa ter de início? Título. Então, nós temos que ter o lugar para o título. Depois, nós temos que ter as colunas. Quais informações nós temos? Nós temos aqui o número de clientes e o sabor do sorvete. Então, duas informações, duas colunas. Colocamos lá o título. Então, aqui você já sabe que essa tabela sobre sabor de sorvete. E aí, nós vamos iniciar aqui. Primeiro, colocamos baunilha. Então, baunilha, 175. 175 clientes preferem baunilha. Chocolate. 225 clientes preferem chocolate. Morango. 75 clientes preferem morango. Observe que nós colocamos na mesma linha
o sorvete e a quantidade de pessoas, o sabor e a quantidade de pessoas que preferem, tá? E aqui, cookie, 200 pessoas, 200 clientes preferem. Tá? Então, se você observar tanto a tabela quanto o gráfico, só de olhar você percebe as informações, certo? Então, essa foi a nossa aula e para acessar nossa plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece aqui no canto da tela. Se inscreva no nosso canal no YouTube e acesse as nossas redes sociais SMED-GV, ok? Até uma próxima aula, eu te espero lá. Tchau!